Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos. Hoje, fora do costume, eu que vou começar aqui o Evangelho. Nós não teremos a doce voz da Janete no início, que ela pegou uma gripe muito forte, está se recuperando, mas ela vai fazer oração mais adiante, e também vai pedir pela fluidificação da água. Mas desejo a todos um bom dia da caridade. Alguém sabia que hoje é o dia da caridade? Pois é, esse dia foi criado em 4 de julho de 1966 pelo nosso presidente Castelo Branco. Porém, ficou simplesmente lá na forma de lei. Por que será? Por que será que a caridade, a lei da caridade, o dia da caridade ficou esquecido? Será que é porque é contra o materialismo? Não está nem competindo com Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Essas datas aí, elas têm uma audiência enorme, mas quase ninguém sabe que hoje é o dia da caridade. Também nós estamos prestes agora a ter um evento aí falando sobre o aborto, uma lei que eles querem implantar. Eu convido a todos a entrarem no nosso site www.luzespirita.org.br e lá procurarem o nosso blog. Nós temos um blog que é atualizado com frequência pelo Eri. E ele vai mostrar um texto para vocês. Tem lá um texto exposto, justamente falando sobre a campanha pela vida e contra o aborto, é óbvio, E também vão encontrar lá o texto que fala sobre o Dia da Caridade, que nós tanto divulgamos, mas isso é uma ascensão moral que uma hora dessas a gente vai acabar emplacando e vai acabar desenvolvendo. Bom, eu sou o Júnior, estou aqui com a Janete e nós vamos começar então o nosso Evangelho no Lar, que deve ser realizado uma vez por semana e no mesmo horário, no mesmo dia, Vocês têm que ter essa data, esse horário, como se fosse um acordo com o plano espiritual. Eles virão naquela data e naquele horário específico, é um compromisso que vocês acertam com eles. Podem ter certeza que eles virão. E se eu posso assistir o Evangelho ou fazer ele mais vezes durante o dia? Olha, fazer mesmo na sua casa uma vez por semana, como recomenda o nosso amigo André Luiz, Transformar a nossa casa num templo de proteção, de amor e caridade. André Luiz transcreve isso no seu livro, onde ele fala da personalidade do espírita, atos e conduta espírita, O nome do livro é Conduta Espírita. Então ele comenta uma vez por semana, por indicação. Mas nada impede que nós ouçamos o Evangelho no Lar todos os dias, se nós quisermos. Aí a gente vai estar lá ouvindo, entendeu? Mas dediquem um dia para vocês fazerem. Agora eu estou fazendo, eu vou entrar em toda... E nas outras vezes que quiser escutar o Evangelho no Lar, para poder acalmar o coração naquele momento de tristeza, de angústia, ou então está no momento de querer ouvir mesmo uma coisa boa, umas palavras boas, Além das palestras que tem pelo YouTube e fora, hein? Vocês podem escutar também o Evangelho no Lar, sem problema nenhum. Pode ser pelo telefone, pode ser pelo computador. Esse é um meio que possibilita que a gente se comunique, Então vamos usá-lo.
né? Usar para o bem, olha só que coisa boa. Então, uma vez para semana, né? Nós aqui, antigamente a gente fazia o Evangelho ao vivo, mas nós temos um problema muito grave aqui no Rio Grande do Sul, que na hora de transmitir falhava muito fazer o ao vivo. Então a gente grava um pouquinho antes e coloca ele pontualmente no ar, todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá? Isso vai estar no ar. Assim que melhorar aqui de novo a condição, ou eles colocarem fibras óticas, nós vamos fazer realmente ao vivo, né? Aí podemos conversar e trocar, na hora não, né? Mas depois a gente pode ficar um pouquinho a mais para conversar com vocês até. Não na hora que está fazendo o evangelho, porque não tem nem como dar atenção, né, nessa hora. Mas vamos nos preparando então, a nossa mente, né? A gente precisa limpar a mente. Nesse momento nós vamos tirar todos os nossos problemas do nosso pensamento. Estar com a mente tranquila é o primeiro passo para a gente sintonizar o plano espiritual. Muitos vão dizer, pô, mas eu estou aqui angustiado, eu estou triste, deprimido. É nessa hora que você vai tomar o controle da sua vida de novo. Porque nós temos muitas influências externas. Então vamos limpar a nossa mente, vamos deixar ela tranquila. Não temos dívida, não devemos nada, né? Não temos discussão com o marido, com a esposa, desentendimentos familiares. Não estamos com problemas no serviço, falta de dinheiro. Vamos limpar isso agora. Agora é nosso momento de a gente entrar em sintonia com o plano espiritual. Feito isso, calmos, tranquilos e serenos, sem pensar em nada, nós vamos agora mentalizar, né, o nosso Mestre Jesus, para termos aquela imagem, né, ou Nossa Senhora. Vamos mentalizar, né, isso para a gente ter um foco. E vamos elevar nosso pensamento ao Pai Eterno. Pai de infinita bondade e justiça, perdoai os meus erros, as minhas falhas. Sei que sou responsável pelos meus atos, porque o Senhor, em sua infinita bondade, permitiu que eu pudesse estar nesta vida, que eu fosse livre para escolher entre as ações. Sabedor que sou que haveria influências, tanto para o bem quanto para o mal. Muitas vezes eu me deixei mal influenciar. Permiti que o ódio tomasse conta do meu coração, que os ciúmes, a inveja envenenasse o meu pensamento. Quantas vezes eu falhei, Pai, ao não ter paciência, ao não ter calma, ao levantar meus punhos querendo agredir alguém. Perdoai-me, Senhor. Perdoai-me. Peço-lhe perdão, mas eu vou melhorar. Eu vou caminhar mais dignamente por essa terra. Eu vou olhar no meu próximo com os olhos da alma. Eu vou olhar para o meu semelhante como alguém que, assim como eu, necessita de apoio nessa jornada. Permita, bom Deus, que eu possa agradecer pela nossa saúde, mas se eu não tenho a saúde, permita que eu possa agradecer por estar expiando isso. Se eu tenho alguma doença, que eu entenda que ela faz parte da cura de algum miasma, de alguma vida passada, que agora está tendo a oportunidade de ficar no corpo e de purificar a minha alma. Nada acontece por acaso e jamais ousaria questionar as suas decisões. Sabedores que ainda somos criaturas insignificantes,
que estamos ainda numa trilha de aprendizado e que temos muito que caminhar. Permita, bom Deus, que eu tenha forças e coragens para seguir adiante e que eu possa sempre elevar meu pensamento a Ti, Pai de glória, e que eu possa agradecer por todas essas oportunidades, mesmo que venham em formas de dificuldades, porque eu sei que esse é o caminho. Esse é o caminho que eu tenho que trilhar para que eu possa me transformar numa pessoa melhor. Permita que eu tenha coragem de corrigir meu orgulho, meu preconceito, de corrigir as falhas dentro de mim. E que eu possa, em Teu nome, quando eu me despedir dessa vida carnal, sorrir, dizendo: eu consegui. Bom, agora nós vamos fazer então a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de Allan Kardec, né? Esse livro aborda todos os temas morais. Então, quando a gente estiver falando de um fator moral, tá? Significa aquilo que vai transformar o nosso espírito. E aqui dentro tem toda a receita. Nós sempre temos que pensar nisso, né? Nós temos provas físicas e provas morais aqui nesse planeta. E este livro aqui contém muitas receitas, né? De como evoluirmos moralmente. Só que esse livro foi traduzido por Cláudio Damascena Ferreira Júnior, né? Existem várias traduções. Essa aqui ela é uma tradução mais fácil, ele passou por algumas palavras de fácil entendimento, né? Quem tiver esse livro aqui vai ver que ele explica de uma forma melhor, mais tranquila, né? Já que nós vamos pegar o outro evangelho, né, que é o mesmo livro, não muda nada, né? Tem que andar com o dicionário. Ele só traduziu do dicionário para cá para facilitar o nosso entendimento. A essência é a mesma, o conteúdo é o mesmo. Então, Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damascena Ferreira Júnior. Está já na 8ª edição. O capítulo que a gente vai dar sequência é o capítulo 27, Pedir e Receber. E nós vamos entrar então na eficiência da prece. Passo a vocês agora. Minha esposa fará a leitura dos itens 5 e 6. Boa noite a todos. Item 5. Seja o que for que pedirem na prece, creiam que o conseguirão e lhes será concedido o que pedirem. Item 6. Existem pessoas que contestam a eficácia da prece, pois se Deus conhece as nossas necessidades, não é preciso que as revelemos. Acrescento ainda que, se tudo no universo é regido por leis externas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Não há dúvida de que existem leis naturais e imutáveis, e que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, vai uma distância muito grande. Se for assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça diante dos acontecimentos, sem procurar evitá-los e sem procurar desviar-se dos perigos. Deus deu ao homem a inteligência e a razão para que deles fizessem uso. Deu-lhe a vontade para querer sempre coisas melhores e atividade para agir. Pelo fato de o homem ter liberdade de ação, seus atos acarretam consequências para si e para os outros, conforme faça ou deixe de fazer alguma coisa. É graças a essa liberdade de ação que alguns acontecimentos escapam ao que chamamos de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou retardo dos
ponteiros de um relógio não anulam a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Sendo assim, Deus pode atender a alguns pedidos conforme a sua vontade, sem com isso alterar as leis que regem o conjunto. Obrigado, Nath. Fazendo um esforço aqui para falar conosco aqui. Bom, pessoal, aqui nós falamos no nosso encontro passado sobre as qualidades da prece, né? Aqui seria, no caso, a eficiência da prece. A prece ela jamais será inútil. Por que eu já começo falando nisso? Porque se vocês prestaram atenção no texto, o texto fala uma coisa que mexe muito com a gente, né? Por exemplo, se não existe fatalidade, o que nos impediria então de deixar as coisas acontecer por acontecerem? Se está destinado assim, então por que eu vou me preocupar? Não é verdade? Bom, existe uma outra palavrinha ali que entra e que muda toda a história. Essa outra palavrinha é livre-arbítrio. Deus colocou em nós essa questão de livre escolha, para que a gente possa escolher entre o bem e o mal. Mas no decorrer da nossa vida como espírita, lendo os livros, estudando, a gente descobre que nós somos influenciados. Mas somos influenciados a tal ponto que, em muitos casos, eles chegam a nos dirigir a nossa própria vida. E também sabemos, né, que a pessoa, à medida que vai evoluindo espiritualmente, ela fica mais dona do seu próprio destino, não se deixa influenciar tanto porque ela já cresceu moralmente, ela já aprendeu muitas coisas, já passou por muitos bocados. E os maus espíritos, né, são espíritos que nem nós, mas que ainda tem um pouquinho de maldade, então chamam de espíritos inferiores, né? Os maus espíritos acabam desistindo de querer influenciar essa pessoa porque ela já chegou a um certo patamar, né, um certo nível. Nos é dito que não devemos nunca, enquanto aqui encarnados, desistir da vida. Uma coisa é certa, quando for a hora de nós voltarmos para a vida verdadeira, quando for a hora não tem nada que a gente possa fazer, naquela hora a gente tem que ir. Agora que existem sérios fatores, e um deles é a nossa decisão perante o ato do livre-arbítrio, né? Por que decisão? Porque conforme a gente decide alguma coisa, nós vamos modificando o nosso destino. Podemos evitar, sim, que alguma coisa aconteça errado no meio do caminho. Podemos. Por exemplo, se eu sei que eu vou um dia desencarnar, né? Então eu vou fazer as coisas levantei à vontade e nada vai me acontecer. Não é bem assim. A gente pode, por escolhas erradas, acabar ocasionando um retorno antes do tempo. A gente já percebe, o espírito sabe disso porque ele fez um planejamento antes, ele sabe mais ou menos a direção. Só Deus sabe qual é o nosso gênero de desencarne, o que vai acontecer ou não. Mas ele sabe que a gente pode modificar isso e andar numa linha. Tá? Então, olha só, se vocês perceberem a grandiosidade disso, né, o livre-arbítrio nem é o assunto, nem vou me aprofundar muito, mas a liberdade de pensar e de agir. Sabe? E saber que isso vai se modificando, que isso vai se desenvolvendo conforme a nossa evolução. Gente, isso é uma coisa assim
simplesmente fantástica. Né? A gente já sabe, por um avanço nosso, quando a gente tem essas conversas assim, sabe que a gente é influenciado. A gente sabe que tem boas e más influências, tanto no plano visível quanto no plano invisível. Tá? E a gente sabe que nós podemos ser punidos pelos nossos erros, por nossos pecados. Mas eu tô com medo, vou ser punido, agora todo mundo vai ser punido. Não, existe uma sequência de perfeição. A palavra punição não deve ser entendida também assim como nós a entendemos. Mas é claro que a gente vai responder pelos nossos atos. Não adianta a gente querer, já cometi um erro mesmo, agora eu vou largar assim, eu não quero saber de mais nada. Você até pode pensar assim, sabe, e escolher andar por uma trilha errada. Mas com o tempo tu vai ver que vai todo mundo ir avançando. Vão ter outras encarnações, todo mundo vai avançando e tu vai percebendo que pessoas amadas já estão à frente, estão indo. E uma hora tu diz, não, me ajudem, eu quero seguir aquele mesmo caminho de felicidade. Então vamos lá onde que você parou, né? E vamos naquele momento enfrentar a vida. Viver a vida. Mas o que é viver a vida? Tem gente que acha que viver a vida está cheio de dinheiro, está tranquilo. Isso é para um espírito frouxo. Tá? Isso não. Esse negócio de estar acomodado, tranquilo, isso não é viver a vida. Viver a vida é realmente você ser útil, produtivo, estar presente, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom amigo, ser uma pessoa que deixa marcas boas, ser uma pessoa vista como uma pessoa justa, ser uma pessoa lembrada por falar coisas boas, por ser amigos, por estender as mãos. Isso é viver a vida. Isso significa que você vai estar envolto a dificuldades, horas financeiras, horas materiais, horas psicológicas. Entendem? A gente pode evitar os revés da vida com prudência. Eu não vou, fazer coisas que vão atentar contra a minha própria vida. Apesar que muitas vezes eu vou sofrer lá um acidente, mas se não for a minha hora de morrer, eu não vou morrer, né? Vou sofrer um acidente, mas vou estar vivo. Entenderam? Mas eu vou estar lá me prejudicando cada vez mais. Então vamos ser prudentes. E vamos dar sequência. Sempre aquela palavra, coragem, força. Agora voltando para a prece. A prece jamais é inútil quando ela é bem feita. Porque o objetivo dela é nos fortalecer. O objetivo da prece é atrair para nós bons espíritos que vão nos auxiliar, que vão nos inspirar a tomar atitudes, a reagir. Todo mundo não conhece aquela expressão, ajuda-te e o céu te ajudará? É o que eles falam. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não peça a Deus que faça um milagre. Ele não vai quebrar a ordem das coisas para te socorrer. Ele vai te colocar bons espíritos em volta para te inspirar em pensamentos que farão você se erguer. Geralmente a gente não entende assim, A gente acha que não foi atendido. Mas pelo contrário, sempre vamos receber forças, inspirações, coragem, determinação. Não se esqueçam que o dinheiro é uma criação humana, Não é uma criação de Deus. Deus me dê dinheiro, eu preciso de dinheiro para isso. Não, você precisa de força, sabedoria, entendimento, para poder viver essa vida, porque você vai sair sem isso tudo. Vai sair só com a tua evolução moral. Não adianta ficar perdendo muito tempo cultivando o teu corpo para ficar um gigante, E esquecer a parte intelectual, a parte moral da tua vida.
tem que ter crescimento de tudo que é lado, tem que ajudar nas leis do progresso, tem que ser atuante, ser ativo. Ele sempre vai te mandar assistências por meios naturais. Bons espíritos que vão te inspirar pensamentos para te tirar das confusões. Está lá no livro dos espíritos, nos livros de perguntas e respostas. É que a gente escolhe de um pequeno detalhe, né? Nós é que pedimos para estarmos aqui. Nós é que escolhemos o nosso destino. Nós é que dissemos que éramos capazes de suportar essas provas todas. Foi nós que fizemos isso. A gente chegou lá e disse, não, eu posso. Eu vou fazer. Quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou passar por isso para me poder aprender, porque eu fui assim, assim, assado. Então, a nossa obrigação aqui, geralmente, ela tem um outro fundo. Aí quando a gente começa a sentir o aperto, começa a sentir a necessidade, começa a sentir o materialismo esmagando, começa a sentir solidão, desamparo, poxa, aí a gente começa a ver que agora estamos cumprindo aquilo que a gente pediu. É certo pedir auxílio? Sim, é certo pedir ajuda, fazer a solicitação da prece bem feita, não aquilo para explorar os outros, né? Mas aquilo para te ajudar. Tem gente que faz prece para fazer campanha para os outros, te olhar assim com pede para ele rezar por ti. Não, gente. Cada um, como a Janete mesmo disse na outra quinta-feira que passou, a Janete falou uma coisa muito importante. Cada um faz o seu destino. Cada um tem que fazer a sua... Quando a pessoa está vivendo aquele momento, deu coincidência porque agora, mais cedo, agora de tarde, eu estava conversando com a minha irmã pelo WhatsApp. Eu tenho uma irmã que tem um sobrinho, quer dizer, né, o filho da minha irmã, que ele tem autismo e é o mais grave do autismo, sabe? Não é um autismo simples. E eu estava conversando com ela e ela disse que está sendo cada vez mais difícil. Inclusive ele já é adulto, né? Mas as crises estão cada vez mais fortes, ele tá cada vez mais difícil. Daí eu tava falando pra ela, não, aguenta, né? Aguenta firme. Ela disse, tenho vontade de sumir. Ontem, ela falou pra mim, ontem eu estava com vontade de sumir, ela colocou. Aí eu disse, não, aguenta porque tu fez esse combinado com ele. Nunca te esquece disso, se ele tá aqui, é porque tu tá também. Vocês fizeram esse combinado, isso foi um acordo, por isso que vocês vieram juntos. E ela até brincou, disse que acordo, que eu não fiz nada. Tá ficando louca? E eu até dei uma gargalhada, né? A gente até brinca com esse tipo de coisa, mas na brincadeira ou não na brincadeira, isso é muito sério. Isso é um problema, é um ajuste que ela tem que passar com ele e que ele tá confiando muito nela. Por isso ele veio. Por isso ela veio primeiro. Então não dá para tirar o corpo fora, né? Isso faz parte da vida. Isso realmente é uma prova. É que nem eu disse para ela, tenha fé, acredita. Como dizia o Chico, né? Tudo passa. Isso vai passar também. Mas tu vai ter certeza que passou e tu cumpriu da melhor maneira possível o teu papel de mãe. O teu papel de estar com ele. Isso que é mais importante. Mas só para concluir, né? Não podemos esquecer, só para concluir, que a prece nos fortalece e isso já é um grande resultado. Não se esqueçam de uma coisa também, né? A vida humana, ela tem vários aspectos, vários níveis. Ela tem vários parâmetros. Nós somos seres complexos. E cada um vai ter seu caso, cada um vai ter o seu momento. Aqui, nosso Evangelho no Lar aqui, nós estamos apenas tocando num ponto, fazendo pequenas reflexões em cima de um pequeno ponto, diante da gama
de informações que existem a esse respeito. Por isso, procurem mais, estudem mais, mas lembre-se, a prece fortalece e atrai os bons espíritos que vão nos inspirar para o bem. Vamos fazer agora a fluidificação da água, pedindo que seja ali colocado os remedinhos que nós necessitamos para poder nos auxiliar tanto na parte física quanto na parte moral. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Pedimos auxílio ao plano espiritual para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos que apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem as amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, que essa bondade, esse amor invada a casa dos senhores, que haja harmonia no ambiente, lembrando-se sempre que basta uma pessoa bem intencionada, com amor e carinho, já vai mudando o lugar onde a gente se encontra. E quando a gente sabe que tudo pode nos contaminar, é melhor a gente se manter puro. Que bom que os senhores estão fazendo esse evangelho, que bom que a casa está sendo harmonizada, que bom que estão se sentindo influenciados positivamente, que podem e devem melhorar ainda mais a sua própria condição moral, e que isso exige da gente muita vontade, muita inspiração, muito amor, e não é nos melhores momentos, é nesses momentos que a gente tem que fazer isso, é agora, estando bem ou não estando, saudável ou não, em qualquer condição, é agora que se deve fazer a mudança. É agora que se deve entender que somos responsáveis por tudo que a gente faz. Então que a partir desse momento a gente possa se tornar pessoas melhores. Eu não sou digno porque eu já fiz muita coisa. Acabou, aquilo foi passado. A partir de agora você vai se transformar numa pessoa melhor. Eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu pai. Pronto, a partir deste momento, jogue sementes do bem, cultive, vá lá, ajude, limpe uma louça, participe, atue na família, faça a diferença para que seja melhor a convivência e a relação na casa de vocês. Faça qualquer tipo de ação para que tudo possa melhorar. Faça a sua parte. Faça pela vida, sempre pela vida, sempre pelo amor. Entenda que tudo isso existe para ajudar aqueles que precisam.
Se você está lá no fundo do poço, é a hora, é para ti isso. Se você acha que tudo não tem mais saída, é para ti isso. É a hora de tu levantar, é a hora de tu começar. Se você já cometeu todos os erros possíveis, é para ti isso. Agarra na mão de Deus, eleva o teu pensamento, joga novas sementes, faça um novo futuro. E você vai ver que gradualmente, mas com o teu próprio esforço, as coisas vão mudar. Comece a dar o primeiro passo. Que assim seja, e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui no nosso site Luz Espírita e no portal, né, do YouTube lá, do nosso portal que você já conhece, que é Luz Espírita também. Boa noite a todos e até quinta-feira que vem. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br